Você já imaginou se Jesus te perdoasse e não quisesse mais conviver com você? A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Sinésio Ramos. Eu sou pastor aqui na igreja Rich Assembly of God, na cidade de Raianes. E eu estou aqui hoje com o pastor Léo. Ele estará conosco. Nós estamos com um projeto novo, voltando ao nosso podcast. E dessa vez nós vamos conversar um pouco mais sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Nós vamos tratar um pouco mais sobre esse assunto. Pastor Léo, se presente, converse com a nossa audiência. Amém. A paz do Senhor, né? Obrigado, Sinésio. É muito bom estar aqui falando sobre Deus, né? Essa pessoa tão maravilhosa, né? O nosso Deus, o Criador de todas as coisas, como também, né, o nosso Salvador. Então é um prazer estar aqui com vocês. Aqueles que estão assistindo vão assistir esse podcast e fique conosco, porque nos próximos, né, nós vamos sempre abordar esses temas teológicos, mas também atuais. Claro, com certeza. Você que está aí começando a nos acompanhar, eu vou te pedir para dar um like, né, uma curtida, compartilhar. Isso vai nos ajudar, não custa nada para você e vai né, de grande valia para nós, tá? E deixa seu comentário também, pode deixar sua crítica, pode conversar lá que nós vamos interagir com você. Amém? Pastor Léo, o assunto de hoje, então, nós vamos falar sobre o amor de Deus. Isso, o amor de Deus, né? João 3,16 é um texto tão conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quando nós falamos dos atributos de Deus, o que isso significa? Muitas pessoas não conseguem definir o que é um atributo de Deus, mesmo sendo um tema tão falado nas escolas dominicais, nas pregações. Nós sabemos sim que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus de justiça, que Deus é onipresente, onisciente, mas o que isso significa? O conceito hoje está muito deturpado também, né? O amor de Deus hoje ele está muito... em termos gerais, no meio, até no meio cristão, no meio gospel mesmo, tá muito misturado a definição. Sim. Né? Então, e às vezes foge mesmo daquilo que está realmente descrito na Bíblia. Isso. Né? Existe uma evolução, né, na teologia liberal, que a teologia liberal, para aqueles que não sabem, vem desconstruindo, né? O movimento aqui... O nome é esse, desconstruído. Eles tentam reconstruir, né? Mas na verdade eles estão destruindo aquilo que a Bíblia nos ensina. Então o amor, por ser um atributo de Deus, hoje tem algumas dimensões, algumas visões. Algumas são bíblicas, mas a maioria não. E isso que nós temos que voltar à origem, né? Aquilo que a Bíblia diz como sendo a nossa regra de fé, tendo essa doutrina tão importante. Sim, Deus é amor, mas o que isso significa para você? O que isso significa para nós nos dias de hoje? E o que é Deus ser amor? Então, a palavra-chave, né, é o atributo. Então, são características, né, da revelação de Deus para o seu povo. Então Deus se revelou para o povo de Israel, hoje, né, Deus se revelou para a igreja através de Jesus, através da palavra, e nós temos esses atributos que nós podemos de uma forma humana, reconhecer quem Deus é. Então um desses atributos é o amor. Eu vi uma ilustração uma vez de um pastor falando sobre o amor de Deus. Diz ele que uma certa vez uma pessoa chegou e perguntou para ele assim: se Deus é amor, por que existem os mendigos? Por que eles estão aí por todo lado nas ruas? E o pastor falou assim: se Deus não fosse amor, todos nós éramos mendigos. Nossa, uau! Muito, muito. E Sinésio, pastor Sinésio, não sei se você concorda comigo, as pessoas sempre usam isso como uma justificativa para não ter um relacionamento com Deus,
não participar da igreja, porque a pergunta é sempre assim: se Deus é amor, por que existe tanto mal na Terra, no mundo hoje? Se Deus é amor, por que ele enviaria as pessoas para o inferno? Então, eu creio que de uma forma bíblica, nós temos que voltar para a certeza de que Deus é amor e ele trouxe um caminho para a salvação de todos aqueles que nele creem. É o texto de João 3,16. Sim, e até porque o que nos reservava era o inferno. Porque se ele não fosse amor, como a parábola que eu falei, eram todos destinados ao inferno. Mas por ele ser amor, e o texto de João ele é muito claro, né? Aquele que crê, este vai ser salvo. Isso, e eu creio que a Bíblia é bem clara, né, em dizer tudo isso que nós estamos falando. Em João 3,16 é um texto tão conhecido que nós já falamos aqui, mas se nós formos lá para Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aí entra o que você falou. O nosso destino seria o quê? A distância, a eternidade sem Deus. Mas porque nós temos o amor de Cristo. É o texto de Romanos 6,23. Que eu sempre vou em Romanos ali, ensinando a palavra, e eu amo a epístola de Paulo aos Romanos, porque ele fala claramente aos nossos corações. Olha, sem Jesus, o seu destino é uma vida sem Deus. Mas Jesus nos deu o dom gratuito, né, que é a salvação dele. E a vida eterna, né? Com ele. Porque, a vida eterna com ele. Porque, de certa forma, a vida eterna ou ela é com ele ou ela é no sofrimento. Pelo menos a teologia que eu creio é que existe um céu, mas existe também um inferno, que é uma punição, né? Digamos assim, é uma punição. Quando a gente fala de amor de Deus, e a gente falou no início que ele está bem distorcido hoje em dia, e é o que mais se vê hoje, é as pessoas falar amor, mas é qualquer outra coisa menos amor, porque o entendimento que eu tenho do amor de Deus, biblicamente falando, é um amor ágape, é aquele amor que ele não tem troca. Porque eu amo a minha esposa, mas eu espero dela alguma coisa. Não é? Você ama, às vezes, alguma pessoa, mas você espera uma reciprocidade, alguma coisa, né, vindo de outra pessoa. Mas a distorção hoje, que tem ocorrido hoje, que tem trazido, às vezes, paixão igualado a amor no mesmo patamar. E a gente tem movimentos aí que falam que Deus é amor. Por que os crentes julgam esse tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de pecado, esse tipo de pecado, se Deus é amor? Porque se voltarmos então na etimologia, né, no significado da palavra, os escritores do Novo Testamento utilizam 4 palavras para o amor. Nós conhecemos sempre, falamos muito dentro da igreja, do amor ágape, que é esse amor sacrificial, incondicional, que é o amor de Deus por nós. Sim. Mas depois a gente volta, porque Paulo escreve para a igreja em Éfeso, dizendo que esse deve ser o nosso amor também com o nosso cônjuge. Então depois a gente fala sobre isso. Mas o primeiro tipo de amor, então, é o amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial. O segundo, que é muito propagado, né, em Hollywood e assim por diante, é o amor eros, que é um amor da paixão mesmo. Sim. É o amor voltado mais ao sexo, né, ligado à ligação, conexão com a carne. Existe também o amor fileio, que é a palavra na Bíblia, né, Filadélfia, esse amor fraternal. E também existe o amor storge, que é o amor familiar. Então o amor storge é mais ligado à família mesmo. Então nós temos esses 4 tipos de amor dentro da Bíblia. Então muitas pessoas utilizam falando assim, não, mas se Deus é amor, mas Deus é o amor ágape. Ele é a demonstração do amor sacrificial incondicional. Sim. E incondicional é a palavra. Incondicional.
Porque se ele olhasse para os nossos pecados, será que nós não somos merecedores? Né? Não seríamos merecedores de nada. Então, é por isso que é incondicional. E esse é o amor, se alcançarmos uma maturidade de amarmos também a nossa esposa, né? O nosso cônjuge, sem querer nada de volta. É chave. Porque o que Jesus recebeu de volta quando ele nos amou? Ele recebeu alguma coisa sua? Nada. Ele recebeu alguma coisa sua? Nada. Então, por isso que é incondicional, né? E tanto que eu imagino, né, assim, quando ele estava na cruz, Isaías 53 nos diz, né, que ele viu a sua posteridade. Então, ele, na mente de Jesus, já estava passando a sua vida, a nossa vida, também como igreja. Isso aí é um estudo maravilhoso que nos mostra que ele já nos conhecia, já nos amou, e a Bíblia diz que ele nos amou mesmo antes da fundação do mundo. Isso é lindo, né? É maravilhoso. Agora, o amor, esse amor de Deus também, o que ele vai fazer? Ele vai nos trazer também uma responsabilidade. Não é? Porque Deus, ele nos ama. Sim. Mas nós temos a liberdade de colhermos o fruto, porque também a Bíblia fala que aquilo que o homem planta, ele vai semear. Deus é amor, mas Deus também é justo. Sim. Não é? Deus, ele não vai... tanto o atributo de amor quanto de justiça, ele não vai ferir nenhum dos dois. Vai sempre andar em consonância, não é? Sim. Não existe um atributo maior do que o outro. Sim. Então, é difícil para nossa mente limitada entender, mas Deus é amor e também é justiça, na mesma quantidade, né? Deus é amor, mas também é onipresente, onisciente. Então, ele não deixa de ser justiça para ser amor. Exatamente. Compreende? Sim, então, sim. Então, quando nós dizemos exatamente o que você fala, o escritor aos Hebreus diz que ele é fogo consumidor. Então, eu olho para Deus e vejo um Deus que é amor. Mas quando é necessário, ele também é fogo consumidor. Isso é a mesma coisa. Quando eu vejo esse texto de Gálatas falando sobre a colheita, principalmente dos nossos comportamentos, né, que o que você planta, o que você semeia, você vai colher. Sim. E é interessante que a semeadura é sempre menor do que a colheita. Normalmente você põe uma semente, ela vai te dar ali várias sementes ou vários frutos. Você vai colher muito mais do que aquilo que você plantou. Isso é um resultado. Por exemplo, se eu der um murro numa parede, eu sou livre para me fazer o que eu quiser. Mas se eu der um murro na parede, de acordo com a física, eu vou receber o mesmo impacto e vou machucar minha mão. Né? Então, isso automaticamente vai acontecer. O amor, Deus, ele nos ama, mas os nossos comportamentos, eles vão nos trazer consequências daquilo que nós escolhemos para as nossas vidas. Sim. Né? Porque o amor de Deus, ele está relacionado eu vejo assim, né? Ele está relacionado à salvação num sentido... Olha, você estava destinado, como foi lido em Romanos, né? Citado em Romanos, você estava destinado ao inferno. Era essa o penhor, né? Hebreus fala que nós tínhamos uma cédula, né? Lá. E ele rasga essa cédula. Então esse amor é o quê? É nos tirar dessa situação. Mas as minhas escolhas, o meu comportamento, ele vai trazer para mim resultados pela qual eu vou passar por ele. E é maravilhoso, né, quando você fala isso, né? O texto é Colossenses 2, 14 e 15. Sim. A cédula que era contra nós. Colossenses, exatamente. Ela foi rasgada, foi cravada na cruz. Mas isso também nos mostra o que Paulo escreve. Ele diz assim: o amor de Deus me constrange. O amor de Cristo me constrange. Qual é esse constrangimento? Então é aí que entra essa parte. Eu não sendo merecedor,
Em Efésios, capítulo 2, Paulo vem listando, assim, ele diz, olha, eu era pecador, eu era inimigo de Deus, eu era uma pessoa que não era merecedor da graça dele. Tava morto. Mas ele me vivificou. E o amor de Deus, o amor de Cristo me constrange. Sim. Porque aí agora eu vivo uma nova vida em Cristo, através da graça, através da fé, e eu evito essas coisas que eu tenho certeza que a Bíblia nos mostra que não agradam a Deus. Eu vivo em novidade de vida. Eu vivo esse amor. Sim. E muitas pessoas não entendem a marca do verdadeiro discípulo. Qual é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus para você? Do verdadeiro discípulo? Porque, voltando, né? Talvez você que está em casa também assistindo, qual é a marca do verdadeiro discípulo? E agora? Jesus me mostra. Jesus nos diz, e é um texto que eu creio que todo cristão deveria lembrar, em João capítulo 13, versículos 34 e 35, que nós seremos conhecidos como discípulos se amarmos. Mas que amor é esse? O amor incondicional. O amor sacrificial. O verbo é agapeo, e a base é o ágape, né? A palavra que nós conhecemos. Então, se Jesus nos mostra que nós temos que ser conhecidos no mundo porque nós amamos, é um amor para aquela pessoa que pisa no seu pé. Você tá lá no trabalho, aquela pessoa que tá do seu lado, né? A gente sempre fala, aquela pessoa que talvez você não se dá muito bem. Mas e agora? Jesus te diz que você vai ser conhecido como discípulo se você amar aquela pessoa difícil que tá do seu lado. Esse amor sacrificial, o sacrifício ele sempre envolve um esforço além do que a gente está querendo empregar, não é? Porque assim, tudo que você faz com sacrifício te custa alguma coisa. Não. Uau. Não é? Sim. Então, esse amor sacrificial que vai me custar algo, né, da minha pessoa, eu posso, por exemplo, eu preciso, por exemplo, de ter uma convivência, o perdão está relacionado de eu continuar uma convivência. Eu tô falando assim num sentido abrangente mesmo, talvez de relacionamento, mas voltado para relacionamentos, né? Tanto de amigos quanto de, enfim, essa questão de eu me esmerar, ou, né, a palavra esmero, ela vem do termo mesmo de esmerilar, né, lixar, né, corroer ali. Será que a gente consegue amar talvez uma pessoa que nos feriu e talvez ter que manter um pouco talvez de distância? O que o irmão fala sobre isso? É um assunto difícil. Vamos lá. Hoje você tem algumas opiniões diferentes. Sim. Deixa eu só listar antes de dar a minha resposta. Hoje você vai ter pessoas que vão dizer assim: você só libera o perdão quando você sentir. Eu discordo. Eu não vejo isso na Bíblia. Perdão pra mim não é sentir. Não é sentir. Então como o amor também não é sentir. Então vamos pegar essa opinião aí e já descartar. Sim. Okay? Segundo, você pode perdoar e não conviver com a pessoa. Mas onde que está na Bíblia? Eu não vejo isso na Bíblia. Por quê? Paulo escreve à igreja em Éfeso e Colossenses também dizendo que o nosso exemplo de amor e de perdão é Jesus. Sim. Aí eu estava dando uma palestra, né, para casais, eu fiz a seguinte pergunta: você já imaginou se Jesus te perdoasse e não quisesse mais conviver com você? Então, eu já descarto essa visão do perdão, do amor, porque se Jesus nos perdoasse e falasse assim: Sinésio, você que está assistindo, eu te perdoo, eu te amo, mas vai viver a sua vida, que eu não quero saber mais nada
sobre a sua vida. Te deixo por aqui. Vai sozinho. Nada. Eu descarto, porque Jesus diz assim, olha, eu amo tanto vocês, em João capítulo 14, que eu vou deixar um outro paráclito, né, um outro consolador, igual a mim, para estar com você. E vocês vão ter a certeza da minha presença, porque o Consolador, o Espírito Santo, vai estar com vocês. Enquanto eu estou lá preparando o lugar, que já está preparado, até que eu volte para te buscar, para você viver a eternidade comigo, você vai ter o Espírito Santo. Então, essa ideia, eu não sei qual seria uma palavra boa em português aqui, mas essa ideia de que nós podemos perdoar sem conviver é errado, não é bíblico. Essa é a visão que eu tenho dentro da palavra de Deus. Porque se Jesus é o nosso exemplo de amor e de perdão, nós temos que viver aquilo que ele nos orienta a viver. Na verdade, Jesus viveu com todos os discípulos, né? Uhum. E é claro que ele tinha intimidade com 3, né? Na verdade, com 1, mas com 3 ali, ele tinha um pouco mais de intimidade. E conviveu, inclusive, com o que... que traiu. Você já pensou no dia lá que Jesus estava celebrando a última ceia? Tá junto com... Fala... É difícil, não é difícil? É, claro. Então hoje, nós sofremos decepções, né? As pessoas nos magoam, as pessoas são falhas, né, conosco em relação às... Nos ferem. Sim. Né? Isso... no mundo que nós estamos vivendo, a maldade tem se multiplicado. E isso, infelizmente, dentro das igrejas também. Sim. Mas como que eu, como cristão, devo viver? Né? Amando, perdoando, né? Vivendo uma forma diferente. Eu trabalho com alguns casais, né, na questão de aconselhamento. E uma irmã, há um tempo atrás, veio perguntando sobre o esposo. Porque ela é crente, uma mulher de Deus, de oração, e o esposo, ele não é um alcoólatra, mas gosta de beber. Então vamos deixar por aí. Então ele bebe, fica no sofá, dorme, né? E ela deixa ele lá, dormindo no sofá. E já há vários anos que ele não vai para a igreja, e toda vez que ele bebe, ele dorme no sofá. Não porque ela manda, mas porque ela não chama ele para ir para a cama. Aí ela me perguntou assim, eu tô fazendo alguma coisa errada? Aí logo veio na minha mente a pergunta, você o deixa ali por causa de raiva, rancor? Por que você deixa o seu esposo dormir no sofá? Ela falou, realmente, eu fico com muita raiva e não consigo tirá-lo do sofá para ir para a cama. Eu falei, faça diferente, faça com amor. Na verdade, voltando aqui, a minha pergunta para ela foi, o que Jesus faria? Será que Jesus deixaria o seu esposo dormindo no sofá? Claro que não. Então, pegue o seu esposo, leve ele para... Se ele bebeu, perdoe, fale com ele, olha, você me magoa, quando você faz isso, você entristece meu coração, mas eu te amo. Você acha que esse relacionamento seria diferente se ela tomasse essa posição? Eu acho que o próprio Deus não deixaria também a coisa da igreja. Acho que Deus ele vai olhar e falar assim, não, a irmã não merece não. se continua, né? Porque tem a possibilidade da pessoa ser também transformada. E eu creio nisso, mas Paulo escreve, né, dizendo à igreja em Corinto, dizendo que nós devemos agir de uma forma diferente. Sim. Quando principalmente as mulheres que são cristãs têm um esposo que não é cristão. E nós podemos usar isso aí dos dois lados, né? Então o que vai fazer a diferença é o nosso testemunho. Sim. É o nosso testemunho, porque nós falamos muito bem. É uma das coisas que eu acho interessante no povo evangélico, né? Que nós falamos com uma eloquência, né? Nós falamos muito, tem grandes oradores. Mas e agora o fazer? Então,
Eu acho lindo esse texto de João que eu mencionei, porque Jesus diz assim: você não vai ser conhecido, estou parafraseando aqui, pelo que você fala. Então as nossas palavras, elas apenas vão, né, e voltam, né? Tem até pesquisas que dizem aí que as ondas, né, elas atingem o universo, os planetas e voltam. Ok, ótimo. E as nossas ações? O que tem falado mais na minha vida, na sua vida? Se pensar, né? A atitude, ela revela exatamente o que a pessoa é, né? Isso aí parte da... Porque não tem como você se enganar. Né? Uma hora a gente tem o tal do ato falho que ele vai... Uma hora ele te entrega. Não é? Uma hora você vai se entregar. Não tem como você vestir uma máscara, né? O tempo todo usar uma máscara o tempo todo. É interessante, né? A forma como lidar. Agora, é um processo para crente restaurado. Porque perdoar e voltar a conviver talvez com alguém que te machucou, né? Enfim, qualquer área, não é fácil. Não é fácil, mas é possível para aqueles que são verdadeiramente selados pelo Espírito Santo e têm o fruto do Espírito. Então, se Gálatas 5, 22 e 23 é o texto que nós conhecemos muito bem, que Paulo fala sobre o fruto do Espírito, mas nós não vivemos muito bem. Conhecemos, mas não vivemos. Então é um desafio que eu sempre falo, né? Que nós possamos ouvir, entender e praticar a palavra, no sentido de ir além daquilo que nós conhecemos e viver. Porque se eu vivo Gálatas 5, 22 e 23, eu entendo que vai muito mais além daquilo que eu posso fazer sozinho. Por isso que diz que é fruto do Espírito. É, produzido pelo Espírito. Tanto é que um pouco depois vai falar sobre a obra da carne, né, as obras da carne é produzido por nós mesmos. Então, ou seja, para se ter... Pastor Léo, isso me deixa um pouco preocupado, porque não é sério, porque olha pra você ver, Sim. Quando a gente pega e a gente vai analisar isso aí e comparar com a nossa vida, às vezes a gente chega numa posição, por exemplo, perante o espelho e fala assim, eu não sou crente, não. Eu não vivo isso aqui. Eu fiz um estudo sobre Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, né? E fiz um estudo, eu li um livro muito bom do John Stott, falando sobre contracultura cristã, ele aborda exatamente o Sermão do Monte, e a gente vê que, assim, quando a gente entende o que é o amor de Deus, e eu, a partir desse estudo que eu fiz, eu comecei a entender, eu falei assim, gente, eu preciso dar uns passos a mais para me alcançar pelo menos um pedacinho disso que Deus ele pede para nós aqui. E quando a gente analisa, por exemplo, vai falar do perdão dessa forma, a gente vai falar da entrega, do sacrifício, né? Porque o sacrifício ele fala muito comigo. Sim. Você vai fazer algum sacrifício? O que é o sacrifício que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa que vai te custar mesmo. Vai te custar. E às vezes vai te custar ao ponto de você... e você vai ter que fazer por amor mesmo. Porque vai te custar. Né? Se você não fizer, como diz o outro, você vai sair com lucro. Mas se você fizer, vai te custar. Realmente vai te custar. Como custou para Jesus morrer numa cruz. Sim. Né? Porque a graça não é de graça, é um preço muito, muito caro que foi pago. Não, e é tremendo isso. Eu creio que nos próximos vídeos nós podemos até falar, né, sobre a cosmovisão cristã, sobre essa questão de ser contra a cultura, né? Porque a cultura hoje traz uma ideia, nós estamos falando do amor, é uma ideia distorcida. Você assiste, né, para quem assiste novela da Globo, você vai ter uma ideia de amor
que você pode estar com uma pessoa e dormir com 1000. Isso está ok para essas pessoas. Ou você pode assistir filmes de Hollywood que vão te ensinar a como trair o seu esposo, a sua esposa, o que for. E isso aí são inúmeras distorções. Mas isso é uma cosmovisão demoníaca, né? São mundanas, ideologias da carne que vêm trazer assim, olha, seja feliz. O importante é você ser feliz. É o que pregam. E eu creio que isso é uma das maiores mentiras que Satanás tem ensinado hoje, mas é antiga, porque é desde Gênesis 3. Porque quando Gênesis 3 existe aqui o relato da queda, Satanás vem atacando algumas coisas principais no ser humano. A identidade, Sim. Quem eles são. Né? Vem atacando também o apetite, porque é algo natural que Deus criou, mas Deus vem falando assim, olha, você não pode comer daquela árvore, certo? Então ele vem atacando o apetite, a cosmovisão e a identidade, esses 3 pontos. Vou repetir, né? Identidade, cosmovisão e apetite. E isso, desde Gênesis 3, Satanás vem distorcendo no meio da igreja também. Nós temos a ideia, não, é só lá fora. Não, tenha cuidado, porque quantas vezes você já ouviu uma mensagem que fala assim, o importante é você ser feliz? Onde que na Bíblia fala isso? Não tem, Não tem. É o contrário. Eu creio que Jesus morreu e nos traz alegria, sim. Mas a minha alegria é completa quando eu sou completo em Cristo. Sim. E a diferença é no ter e no ser. Nós queremos ter a alegria, mas muitas pessoas não são alegres. Tem uma diferença. É verdade. Porque a alegria momentânea, $1.000 na sua conta, traz. Sim. Mas ser alegre é quando você não tem $1.000 na sua conta e você está feliz. A felicidade é um estado da pessoa, né? E não um local, ou posses, ou o que seja. Porque tem muita gente, né? Eu ouvi uma frase interessante outro dia, que tem muita gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Né? A pessoa não tem mais nada. E tem pessoas com muitas posses dando tiro no ouvido e suicidando, enfim, fazendo muitas coisas. E agora, voltando aqui para a questão do amor de Deus na nossa vida, realmente eu gostaria, um dia eu falei com o pastor Denis, eu falei assim, eu gostaria que quando houvesse uma pregação ou uma mensagem assim, que pelo menos 10% entrasse assim, na cabeça do pessoal, né? Para entender e para não fazer uma barganha com Deus. Né? Porque em nome desse amor também, e como o conceito de amor ele não envolve sacrifício, tô falando na atualidade, ele não envolve sacrifício, ele é uma questão de retorno. O importante é você ser feliz, então eu vou fazer porque tá me fazendo bem. Né? Então eu tô tendo um retorno com isso. Né? Eu tô tendo um ganho com isso. Quando eu entendo que não é ganho, que o meu relacionamento com Deus ele não é ganho, o meu relacionamento com Deus ele depende muito mais de Deus do que de mim, eu preciso entender isso. Nós passamos pelo culto de Santa Ceia, em que o irmão ele orou muito bem, ele falou muito bem sobre isso. Não depende de mim, eu não estou lá, eu não estou participando, porque o exame que eu faço de mim mesmo não é se eu posso tomar, é se eu entendo aquilo que eu estou praticando. O versículo diz que é discernimento do corpo e do sangue de Cristo. O que significa isso? Né? Então, quando eu participo sem entender isso aí, é a minha própria condenação. Isso. É interessante, né? Porque aí nós falamos sobre Jesus. Jesus fala que a marca é amar. É assim que você vai ser conhecido. Nós falamos sobre Paulo. Paulo diz que o nosso exemplo é Jesus. Sim. De amar e perdoar. E se a gente for um pouquinho mais na frente no Novo Testamento, eu creio que João traz nas suas epístolas
E para finalizar aqui com essa chave de ouro, né, alguns contrastes. Ele diz assim: se você ama, você está na vida. Se você não ama, você ainda está morto. Aí depois ele diz assim: se você ama, você está na luz. Se você não ama, você está nas trevas. O que João nos ensina? Não existe em cima do muro, não existe meio termo. Se você verdadeiramente é um cristão, entendeu o amor de Deus, que Deus é amor, você vive na luz, você tem a vida, e vida completa, vida no ser. Porque tem muitas pessoas que olham para a palavra Zoe, né, e trazem a ideia da vida eterna. Sim, nós temos a vida eterna, mas uma vida completa agora, no ser. É isso que eu falei, a diferença do ter e o ser. Sim. Então é isso que João nos ensina, pastor Sinésio, dizendo: você hoje tem uma decisão muito importante para tomar na sua vida. Se você é um cristão, ou talvez se você ainda não é um cristão, para receber esse amor, nós temos que abrir a nossa vida por completo e reconhecer Jesus como nosso Salvador, mas também Senhor das nossas vidas. Igual você falou, não é fácil, porque a inclinação da carne é a satisfação do eu. Sim. Nós somos egoístas. É a troca. É a troca. Tem muitos que estão servindo a Deus porque está tendo algum tipo de benefício. E eu digo assim, o benefício talvez na igreja, ou às vezes é por causa de uma cura, ou às vezes é por causa de, sei lá. É aquele que faz a campanha de oração, recebe a bênção e nunca mais aparece na igreja. Mas eu tive uma situação assim na igreja no Brasil, em que o irmão, o marido da irmã que frequentava a igreja, nós vamos fazer uma campanha aqui para você comprar, fazer uma campanha para adquirir alguma coisa. E ele foi na campanha, ele foi fiel na campanha, foi lá, orava, dobrava o joelho, tá fiel. No final a campanha era para comprar uma casa, comprou a casa dele, comprou mesmo, comprou a casa e ó, sumiu. Ninguém... Ah, meu irmão, Não, eu fiz a campanha pra comprar casa. Comprei, tá resolvido meu problema. Foi até honesto, né? Uhum. Foi até honesto. Uhum. E agora, eu entender esse amor de Deus. Eu tô prosperando. Tô com saúde. Tô prosperando. Família tá bem. Eu entendo. Deus me ama. Agora, e quando a coisa tá invertida? Como que eu posso entender o amor? Igual na situação de Jó, né? Uhum. Como que eu posso entender? Ou então Paulo também, né? Senhor, me cura desse espinho. Olha, a minha graça te basta. Como entender essa graça? Essa graça esse... Isso, você vê como é a nossa mente, né? Porque nós... algumas pessoas dizem assim, Deus me ama, tá indo tudo bem, Deus me ama. Então... é algo da nossa natureza, essa cobrança, né? Porque aí vem essa questão da barganha. Nós queremos, se tá tudo bem é porque Deus me ama. Se não tá tudo bem, Deus não me ama ou tem alguma coisa de errado comigo. Só te interromper um minutinho. Um dia eu comecei uma escola dominical que eu falei exatamente sobre isso. Sua fidelidade a Deus não te garante uma vida sem problemas nessa terra. Você pode ser fiel a Deus o que for. Não está garantido que você não vai passar por problemas. Sim, porque a teologia de sofrimento, né, a Teodiceia, e também baseada em Jó, como você citou, ela me mostra que mesmo sendo fiel, temente a Deus e íntegro, eu posso passar por situações adversas. E vai morrer. Todos nós. Todos nós. Sim. Mas em João 16:33, as palavras de Jesus, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo? Esse sistema temporário, momentâneo que nós estamos vivendo, ele é passageiro, é momentâneo. É por isso que Paulo escreve em Romanos dizendo que as nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com a glória do futuro.
o meu foco, o meu objetivo, a minha visão tem que ser a glória, o futuro. Então, se eu passo pela adversidade com a mente, com a visão no futuro, com o Senhor, eu entendo que Ele está no controle de todas as coisas. Então, se eu passo quando tiver tudo bom, tudo bem, a conta está cheia, o carro do ano, louvando a Deus, eu entendo que Deus está no controle de tudo. Então, o que tem que mudar aí é essa pergunta. Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Não, Deus me ama e eu estou passando por essa situação e Ele está no controle de tudo. E está me sustentando nessa situação. Por mais difícil que seja a situação, se você crê que Deus está com você, porque o próprio Salmo fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? O Senhor está comigo, eu não tenho o que temer. Mas você não sabe que você não está na minha pele. Às vezes a pessoa pode falar isso. Né? Mas é o que a Bíblia nos ensina. E é a segurança que nós temos. Eu preciso ter uma fé sólida. Minha fé não pode ser volátil. Hoje ela está bem, amanhã não. Se ela tiver dessa forma, eu preciso me questionar o que realmente eu preciso. Preciso repensar o cristianismo que eu estou vivendo. Sim. E é mesmo uma questão de convicção. Sim, convicção. Nós somos, igual eu falei, né, esses 3 pontos que talvez no próximo podcast nós podemos falar mais sobre isso, porque é a identidade, a cosmovisão e o apetite. E muitas pessoas esquecem ou nunca aprenderam quem elas são em Cristo. E eu quero que você entenda, né? Eu não sei pelo que você está passando, você que está assistindo hoje esse podcast, mas tenha certeza de que Deus te ama. E Ele quer trazer, né? Ele quer te trazer para pertinho dele. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Deus que cuida de nós. Indiferente das adversidades, tribulações, angústias, dos problemas, Ele quer realmente transformar a sua vida e te mostrar que Ele está cuidando de você. Então, nós estamos trazendo dessa forma bíblica, porque existem muitas formas erradas que são ensinadas por aí, mas nós temos que voltar para a Escritura. Precisamos sim. E você que está nos assistindo, leia a Bíblia. Procure respostas na Bíblia. A Bíblia ela vai responder. Sim. Você tem diversas situações em que a Bíblia ela tem uma resposta para o que nós estamos vivendo. Isso. E a proposta é nós estarmos aqui. Fique ligado aí no canal, né, no YouTube da igreja, no Instagram, porque sempre serão lançados esses vídeos trazendo respostas também. Sim. Para aqueles questionamentos. Se você tem uma pergunta, deixa aí no comentário, né, a sua pergunta bíblica, que nós vamos estar aí atentos à nossa equipe para responder, né, nos próximos vídeos também, porque nós queremos que seja esse bate-papo, com a sua participação também, para que as suas respostas aí, as suas perguntas, né, tenham as respostas. Amém. Amém? Muito bom mesmo. Espero que vocês também tenham gostado. Pastor Léo, nós vamos voltar aqui mais vezes, agora ele vai estar sempre aqui gravando conosco aqui. E queremos te convidar também para você passar no canal da igreja também, se inscrever, compartilhar, né? Nós temos vários conteúdos ali. Estamos voltando agora com esse podcast, com essa conversa, com esse bate-papo aqui. Esperamos ter mais pessoas também participando conosco. Sempre vai ter um tema que eu acredito que vai edificar aí a sua vida, vai abençoar a sua vida, abençoar a sua família, né? Isso, excelente. E se você tem um pedido de oração, né, amém, deixa aí nos comentários, porque o nosso desejo é de ser canais de bênção para a sua vida, instrumentos de Deus. E só finalizando essa parte, pastor Sinésio, você permite que a gente faça uma oração? Eu acho importante, né? Sim, claro. Acho importante para aqueles que estão assistindo, para que eles venham ser alcançados por esse amor. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus amoroso, como a tua palavra nos diz. Deus é amor. E nós nos apegamos, nos seguramos nessa certeza,
de que o Senhor é um Deus que tem cuidado das nossas vidas. E nós pedimos por aqueles que estão assistindo esse vídeo, esse podcast, que eles venham ser alcançados por esse amor, que eles venham experimentar desse amor e que eles venham viver esse amor também no dia a dia, no casamento, na vida profissional, na escola, onde eles estiverem, que eles venham ser conhecidos pelo amor que eles têm uns pelos outros. Nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade e que nós possamos estar de volta aqui, tendo esse bate-papo, falando da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é viva e eficaz. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Agradecemos também a mídia da igreja, a pessoa do Vitor, e todas as pessoas que estão envolvidas, que Deus possa abençoar também. Amém.